me chamo Ana Carolina e esse é mais um vídeo da nossa série sobre contrato de prestação de serviço. Essa série de vídeos se dá pela execução de um trabalho da disciplina Direito Civil 3, ministrada pelo professor Wesley Monteiro, no Centro Universitário Paraíso, a Unifap. Nós estamos aprendendo nessa disciplina sobre contratos, tanto as disposições gerais quanto as espécies de contrato que estão disponíveis no Código Civil brasileiro. Esse contrato que nós estamos trabalhando é o contrato de prestação de serviços e ele é baseado na concepção de espécies de contrato de locação originadas no direito romano. Essas três espécies de contrato de locação no direito romano era o locatio conductio rerum, que era a locação de coisas, locatio conductio operis, locação de obra ou empreitada, e a locatio conductio operarium, a locação de serviços. Só que para nós, do nosso ordenamento, o contrato de prestação de serviço é separado do contrato de locação, até porque não seria uma visão muito correta a de tratar a prestação de um serviço humano como algo a ser locado, como um objeto a ser locado. Nesse vídeo eu trarei a nossa pauta a natureza jurídica do contrato de prestação de serviço, ou seja, o que ele representa no nosso ordenamento jurídico, quais são as principais características dele. Bom, o contrato de prestação de serviço ele se trata de um contrato típico, porque ele está tipificado expressamente no Código Civil. Nós temos um capítulo específico para ele, que vai dos artigos 593 ao artigo 609, por isso ele é um contrato, uma espécie de contrato típico. Ele é também um contrato nominado, porque tem uma nomenclatura utilizada especialmente para ele, e bastante utilizada nas relações contratuais, seja nas relações contratuais do direito civil, administrativo, comercial, enfim, várias espécies de negociações. É um contrato sinalagmático, pois as partes delas são credoras e devedoras entre si, como assim? O tomador do serviço, ele é credor do serviço que está sendo contratado e devedor do pagamento desse serviço. E o prestador de serviço, ele é devedor do serviço, da prestação de serviço, e credor dessa restituição, desse pagamento pela sua prestação de serviços. Ele é um contrato comutativo, onde as partes elas conhecem desde o início as obrigações, as prestações desse contrato são certas e determinadas, não há surpresas nesse contrato, porém é possível pactuar cláusulas evolutivas, onde as cláusulas estáticas vão permanecer, vão estar no contrato até pela segurança jurídica do negócio, mas pode ter cláusulas dinâmicas, onde as partes elas vão encontrar uma equação financeira de compensação caso haja algo imprevisto futuramente no curso do contrato. É um contrato oneroso, existe um ônus, existe um sacrifício para ambas as partes, uma de prestar o seu serviço e a outra de restituir, de pagar, de retribuir esse serviço, o pagamento desse serviço. E sendo uma modalidade gratuita, vai ser entendido como uma atividade voluntária e aí não vai ser disciplinado no Código Civil. A atividade voluntária ela possui uma legislação específica, que inclusive é a Lei 9.608 de 98. É um contrato também paritário, onde as duas partes elas estão em igualdade de condições para negociar. As partes podem negociar detalhe por detalhe para que esse contrato seja válido, para que esse contrato seja pactuado. Porém, existe também a possibilidade desse contrato ser por adesão. O que seria isso? Uma das partes, existe no contrato por adesão uma disparidade de possibilidade de negociação. Então, uma das partes vai estar num patamar de estabelecer as suas regras e a outra parte só vai ter ali o poder de dizer se aceita ou não fechar aquele contrato. Como, por exemplo, no contrato onde, por exemplo, eu, pessoa jurídica, faço um contrato com o Sebrae para que o Sebrae me preste um serviço de consultoria.
O Sebrae ele vai ter um termo de adesão no contrato, onde ele vai ter pré-estabelecido o tipo de serviço, o prazo, o preço, né? E eu não vou poder negociar muitos detalhes, não vai ter ali uma negociação pormenorizada do contrato, né? Vai ter cláusulas já pré-estabelecidas nesse termo de adesão e eu só poderei manifestar a minha vontade aceitando ou não assinar esse contrato. Trata-se de um contrato consensual, pois ele se concretiza, ele se aperfeiçoa com a manifestação da vontade das partes. Ou seja, basta que as partes demonstrem intenção comum, né, interesse mútuo de pactuar esse contrato e que estejam de acordo para que esse contrato ele atinja o plano da existência, para que ele passe a existir. Ele é também uma característica, inclusive, muito importante desse contrato, é o seu caráter individual e personalíssimo, intuito personae. E essa característica ela é trazida em um dos artigos que disciplinam o contrato de prestação de serviço, que ele diz assim: nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dá substituto que os preste. Ou seja, nem o tomador do serviço pode transferir para terceiro o direito de receber aquela prestação de serviço e nem o prestador de serviço pode se fazer substituir por outro prestador de serviço, em regra. Por que em regra? Porque existe, trazido pelo próprio artigo, a possibilidade de o tomador do serviço anuir a substituição do prestador de serviço. Se o tomador do serviço der a sua autorização, a sua anuência, ele aceitar que o prestador de serviço seja substituído, assim será possível, e inclusive será possível a subcontratação de um serviço, né, da prestação de um serviço. É importante lembrar que uma das principais diferenças entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de prestação de serviço regido pela CLT, digamos assim, que é o contrato de emprego, uma das principais diferenças é justamente essa possibilidade de substituição do prestador de serviço no contrato regido pelo Código Civil e a impossibilidade dessa substituição no contrato de emprego, né, na consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas. Por quê? Existe a subordinação e pessoalidade na prestação do serviço de um contrato regido pela CLT. Então, a partir do momento que o empregado se faz substituir por outro, o substituto é quem passa a ter um vínculo direto com o tomador. No contrato de prestação de serviço do Código Civil, não. Ele vai ser um subcontratado, digamos assim. Mas no contrato trabalhista, o substituto passa a ter vínculo direto ali com o empregador e o contrato com o empregado original fica suspenso. Existe também uma figura importante que é preciso falar, que é a figura da terceirização. Na terceirização existe uma empresa terceirizada que disponibiliza mão de obra para o tomador. E aí vai ter as duas espécies de contrato, né? Vai ter o contrato de prestação de serviço da empresa que está ali contratando a empresa terceirizada e vai ter o contrato de trabalho entre a empresa terceirizada e o empregado que vai fornecer a sua mão de obra. Só que aí não se confundem os institutos, aí não se confundem os contratos, as espécies de contrato. Quanto ao tempo, o contrato de prestação de serviço, ele pode ser tanto instantâneo quanto de duração. Ele pode ser instantâneo, seja de execução imediata, como de execução diferida. O que é isso? A execução imediata, a prestação do serviço vai se dar imediatamente após o contrato estabelecido. E de execução diferida, essa prestação, as obrigações do contrato, elas vão ser postergadas para um tempo futuro. Como, por exemplo, eu posso contratar uma banda para tocar numa festa para mim e essa festa só vai acontecer daqui a 6 meses. Então,
foi pactuado em contrato que a data que a banda vai prestar esse serviço e também as formas de pagamento, o prazo para o pagamento. Então, tanto a prestação do serviço como pode ser postergada para um tempo futuro, quanto o pagamento também desse serviço pode ser de execução diferida. E de duração, né, também chamado de trato sucessivo, esse contrato, essa prestação de serviço, ela vai se dar ao longo do tempo, de forma continuada. E pode ser, esse tempo, né, esse prazo, ele pode ser determinado ou indeterminado. Pode vir no contrato de quanto tempo será essa prestação de serviço, como também pode ser indeterminada. E isso vai influenciar na segurança jurídica mesmo do negócio ali, enquanto pode, por exemplo, acontecer algo imprevisível que torne difícil, que dificulte a manutenção desse contrato, né? Como, por exemplo, uma onerosidade excessiva, uma das possibilidades de conflitos que podem haver no decorrer do tempo, né, do curso do contrato. Então, é importante o estabelecimento do prazo desse contrato. Inclusive, tem outras regras a respeito do tempo direcionadas ao contrato de prestação de serviço que nós vamos ver mais para frente quando estivermos falando do artigo 598. Né? É um contrato causal. O motivo dessa celebração desse contrato, ela deve ser lícita, legal e moral. Sob pena de, caso o motivo venha a não existir, né, venha a ser ilegal ou imoral, vai influenciar no plano de validade desse contrato, né? Ele pode ser um contrato inválido. Também um contrato de atividade, porque ali o objeto do contrato é uma conduta de fato, né, uma obrigação de fazer, que vai ser retribuída, e vai ter ali um retorno financeiro, né? A função econômica dele. Vai ter um retorno financeiro. E também é um contrato determinado, definitivo, né? Não precisa da existência de um outro contrato, nem ele é uma preparação para um outro tipo de negócio, outro contrato. Ele é o contrato em si. Bom, essas foram algumas das características principais do contrato de prestação de serviços. Alguns detalhes a mais que nós teremos sobre forma, objeto e tempo, nós veremos nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido junto comigo nesse vídeo. Continue nos acompanhando e até a próxima!